tiraram fora, e fizeram, e também os estudos que não possuíam um grupo de controle ou intervenções ativas, né, e estudos também do tipo antes e depois. Então, eles excluíram todos esses trabalhos aí. Pode ir para o próximo. Inicialmente, eles encontraram quase 4.000 trabalhos, mas o que deu ali para aproveitar, depois de vários filtros que eles usaram, foram 29 trabalhos. Pode passar o próximo. E aqui eu fui colocando depois as flechinhas, vocês podem ver assim, as coisas que foram interessantes, mas eu vou tentar só sintetizar. Então, assim, tinha estudos de vários continentes, a maioria foi publicado na última década, mas a maioria desses trabalhos eles eram pequenos, unicêntricos, realizados em hospital-escola, muitos não foram cegos, tiveram dificuldade de recrutamento, de engajamento, tiveram perda de segmento. Pode ir para o próximo. Eles usavam a mediana de idade dos trabalhos que eles conseguiram considerar relevante, eram de 1,7 anos, os pacientes sob ventilação mecânica, alguns eles falavam já em expectativa de intubação precoce, outros não, com necessidade de intubação prolongada. A maioria dos trabalhos envolviam pacientes pós-cirúrgicos, existiam muitos critérios de exclusão que acabavam gerando uma coorte que não foi estudada, né, que não tinha possibilidade de ser estudada. Pode passar o próximo. Tinha, né, intervenções variadas, na maioria era comparando drogas ou protocolos para sedação. Muitos relataram o uso de sedativos secundários adicionais, que não eram os sedativos propostos no trabalho. Um quarto usaram drogas de diferentes características entre os grupos. Muitos não descreviam qual era a estratégia da ventilação mecânica. Pouquíssimos avaliaram qual foi a aderência da equipe ao protocolo. Poucos fizeram também um treinamento pré-trial, né, que faz a equipe ficar ali, todo mundo falando a mesma língua, e muitos também tinham um follow-up muito curto, só de alguns dias. Acho que dá para ir para o próximo também. O manejo da sedação nesses trabalhos, na maioria das vezes, ele era protocolado, né, as avaliações eram realizadas, na sua maioria, por enfermeiras. Está no 11º slide. As escalas mais usadas eram Comfort, Comfort B. O score de dor, ele não foi avaliado na maioria dos estudos, e a maioria dos desfechos avaliados foi a duração da ventilação mecânica. As doses cumulativas dos sedativos, o tempo sob sedação adequada e a necessidade de medicação de resgate, né? Então, esses eram os principais objetivos da pesquisa. Aqui está no 12º slide, doutor Alexandre, consegue colocar? Aí, esse slide aí eu deixei só para, depois vocês quiserem dar uma lida, eles colocam, assim, as sugestões que eles dão para um trabalho bacana nessa área, e quem quiser, né, se dispor a fazer. Tá. Aí, esse trabalho aí que a gente está na tela é um trabalho que foi feito aí em 2015, que ele avaliou, então, ele é um trabalho que eu entendi que ele saiu do grupo do Palise, e ele avaliou um protocolo, né, de sedação em algumas UTIs, que era um protocolo que ele desenhava, e comparou com vamos dizer, os hábitos daquelas UTIs em termos de analgosedação. É importante salientar que essas UTIs que ficaram nesse grupo controle, vamos dizer assim, eles não tinham um protocolo, tá? Era uma coisa meio, né, assim, talvez da forma que muitas UTIs façam, né? Não tinha realmente um protocolo daquela instituição, tá? Ela era para ser feito da forma que os médicos achassem melhor, vamos dizer assim. Pode passar o próximo. Eles, então, fizeram
né, foram 31 UTIs, fizeram a subdivisão aí, então um grupo foi o grupo que usou um protocolo e o grupo do cuidado ou da analsedação habitual que eles usavam, né? Então dividiu aí, 17 usaram o protocolo de sedação e 14 ficaram com o grupo usual aí de sedação, né? Pode passar o próximo. Ficou pequenininho, né? Deixa eu até aumentar aqui para mim também, na minha tela aqui, que eu também não estou conseguindo ver. Bom, ficou bem pequeno, gente, eu vou falar para vocês, então, mais ou menos aqui. Eles, assim, o que chamava atenção era que a maioria dos pacientes eram quadros respiratórios, né, sendo um dos grandes grupos como pacientes com bronquiolite, e os grupos eram, assim, bem homogêneos entre si, né? Tinha um pouquinho mais, o grupo sedação, ele tinha um pouco mais de crianças entre 2 semanas de vida e 2 anos, tá? Essa era só uma das coisas que ficou um pouquinho mais para esse grupo de protocolo de sedação, crianças menores. Pode passar ao próximo. Bom, deixa eu reduzir um pouquinho. Fato é que quando a gente coloca assim, os resultados que eles tiveram nesse trabalho, assim, a primeira vez que eu li, eu fiquei meio decepcionada, assim, né? Porque esse trabalho, a intenção dele era avaliar se teria uma redução do tempo de ventilação mecânica nos pacientes que seguiam um protocolo, né? No grupo teste, vamos dizer assim. E, na verdade, eles viram aí que não houve, né? A duração da ventilação mecânica, ela não teve diferença estatística, assim, o tempo de desmame do ventilador não teve diferença estatística, o tempo de permanência no hospital, de alta da UTI também não teve diferença. Aqui nessa primeira tabela, a única coisa que ele mostra que houve diferença estatística em benefício para... Gente, tem alguém que está com o microfone aberto aqui, se puder fechar. A única coisa que teve assim, uma diferença estatística foi a presença, o menor índice de úlceras de pressão nos pacientes que usaram o protocolo de sedação. A gente vai mais à frente aqui, eu vou explicar para vocês o que então que esse trabalho trouxe de coisas interessantes. Pode passar o próximo, por favor. Bom, aqui também ficou muito, muito, muito pequenininho, mas, deixa eu tentar, nem eu tô conseguindo enxergar aqui, gente, deixa eu abrir um pouquinho mais para conseguir ler. Bom, o que chamou atenção aqui é interessante. Os sedativos que foram administrados, né, no protocolo, a maioria era morfina, né, de opioides, né, e no grupo teste, a maioria usou fentanil. E dos benzodiazepínicos ficou meio que igual, né, porque esse protocolo aqui, no protocolo usava fentanil e midazolam, e no controle lá era livre, né, eles usavam a sedação que eles quisessem, mas a maioria ali também usou midazolam nos 2 grupos ali. Deixa eu só pegar aqui, que aí vai dando para eu mostrar, acho melhor eu ler aqui. Bom, de forma geral, aqui depois a gente também, eu coloquei no gráfico que vocês dão uma lida depois, que está muito pequeno. Mas o que de forma geral aconteceu no grupo que teve protocolo, que foi protocolado? As crianças ficaram mais dias acordadas e tranquilas, elas tiveram uma exposição a menos dias de opioides, menos classes de sedativo, né? Eles usavam basicamente só 2 classes de sedativos, e apesar de elas ficarem acordadas com menos sedativos, elas não tiveram aumento nas escalas de dor e nas escalas de abstinência, por exemplo. Só que eles analisaram uns episódios de dor. Essas crianças que tinham que estavam com o protocolo, elas tiveram mais eventos onde elas apresentaram dor e agitação do que as outras crianças.
o fato delas ficarem mais acordadas, isso permitiu, ela fez com que elas ficassem menos expostas aos sedativos, isso permitiu um desmame. Eu vou chamar de desmame porque a gente está acostumado, mas eu acho que talvez a palavra melhor seria a descontinuação, né? A descontinuação da analgesidação, ela foi mais rápida nessas crianças. Então, com isso, essas crianças tiveram menor exposição à metadona. Pelo fato também delas ficarem um pouco mais acordadas, talvez, né, essas crianças tiveram um maior índice de estridor. Em contrapartida, menor índice de lesão de pressão, né? Então, assim, faz sentido, elas ficaram mais acordadas, talvez com mais chance de fazer uma lesão de via aérea, mas com menos chance de fazer úlcera de pressão. E esse protocolo também foi interessante porque ele preconizou um ajuste da sedação a cada 8 horas, propôs, né, uma diferença dos alvos de sedação nas primeiras horas de intubação e nas demais horas de intubação, recomendou quando que eram para usar os agentes secundários, e ele também sugeriu uma descontinuação, né, só que ele não avaliou isso, tá? Mas esse protocolo que eles implementaram lá, ele era um protocolo bem completinho, e mostrou ainda que era possível fazer um protocolo que, embora não tenha atingido assim, o que eles esperavam como objetivo principal, os objetivos secundários foram bem interessantes, né? E mostrou que essa equipe multiprofissional, que eu esqueci de dizer no começo, perdão, esse protocolo era um protocolo que as enfermeiras eram muito responsáveis por aplicar as escalas e fazer os ajustes das medicações contínuas. E mostrou que, então, esse time profissional funcionou bem, né? Então, foi um trabalho legal nesse aspecto. Pode passar o próximo, por favor. Então, gente, o nosso objetivo hoje, né, é propor um protocolo de analgesidação para os pacientes em ventilação. Nós não vamos falar de sedação para procedimento, nada, é ventilação mecânica invasiva, tá bom? Só para ficar todo mundo atento, assim, o que nós estamos propondo. Pode ir para o próximo. Bom, então assim, né, o objetivo da analgesidação, segurança e conforto, né, então o que é o paciente estar confortável? Eles descrevem como o paciente que está sonolento, sincrônico com o ventilador e tolerante ou colaborativo com os procedimentos, né, e a analgesidação ideal é essa, ela tem que ser fácil instalação e de titulação de doses, tem que ser eficaz e de custo baixo, né, um custo efetivo, tem que permitir uma rápida recuperação do paciente após a suspensão, e tem que tentar, né, produzir os mínimos efeitos adversos. Então, agora, a partir do próximo slide, eu já vou começar a falar do protocolo, tá? Então, quais serão os nossos objetivos? E aí, no meio desse protocolo, eu vou falando de artigos que são interessantes e que corroboram o que a gente está falando, tá bom? Pode ir para o próximo. Então, é isso, né? Qual o nível de sedação adequado que nós vamos usar no protocolo que nós estamos propondo? Pode ir para o próximo. A gente optou, pode passar isso. A gente optou por usar o score RAS, né? O RAS, ele teve uma validação bem recente agora, né? Foi publicado em 2021. Pode ser agora em janeiro, né, foi em março essa publicação, na edição de janeiro de 2021 da Revista Brasileira de Terapia Intensiva. Ele pode ser aplicado em todas as crianças, né, entre 2 meses e 18 anos, e peraí, você já passou para o próximo. Esse aqui, então, é o score, que está aí, né? Eu coloquei do lado nesse tracinho vermelho quais são os níveis que a gente vai procurar, que a gente vai buscar, né? Então, a gente tem esse nível -2 aí, que seria o nível de maior profundidade, vamos dizer assim, né, no que nós estamos buscando, né? Tem o -5 lá embaixo, mas seria o -2, que é uma sedação leve, né? Então, o paciente desperta o comando verbal, fica menos de 10 segundos acordado e faz um contato visual com você. O -1, ele fica sonolento, né? Ele não está totalmente alerta, mas ele tem um despertar sustentado por mais de 10 segundos, também fazendo contato visual. O nível 0, ele está alerta e calmo, e o nível 1 seria esse inquieto, que ele está assim, ele pode estar até ansioso, pode estar até apreensivo, mas não está fazendo nenhum movimento agressivo, não está botando em risco nenhum tipo de dispositivo. Pode passar o próximo.
Aqui eu coloquei esse próximo slide, são só as instruções para aplicação, tá? Depois vocês dão uma lida aí. Então, pode passar o próximo, por favor. Como que a gente, então, delineou, né, as metas? As primeiras 24 horas, o paciente, ele vai ficar um pouquinho mais sedado, né, que ele vai estar naquele nível -2 a -1 ali. Após 24 horas de intubação, aí a ideia já é deixar o paciente um pouco mais superficializado, né, então aí a gente colocou aí de 0 a +1. Essa meta, né, vai ser estabelecida, lógico, caso a caso, e a ideia é que ela seja discutida no safety, no período matutino, né, tem um safety à noite também, que me falaram que é feito, e no round, no período vespertino. Então, em 3 ocasiões, né, a gente vai estar ali falando para a equipe qual que é o nosso objetivo para aquela criança, né. Todos os scores que eu vou falar, a ideia é que eles sejam aplicados pela enfermagem, tá? Pode passar o próximo. Então, qual o nível adequado de analgesia, né? A analgesia, então, pode ir para o próximo. É importante lembrar que atualmente não tem nenhum padrão ouro para avaliação de dor nos pacientes graves, né? Mas a gente vai usar o score FLAC, que pode ser usado em crianças não verbais, entre 2 meses e 19 anos, inclusive em neuropatas. Aqui pode ir para o próximo já é a escala certinha aí, com as pontuações. A outra escala, pode ir para o próximo. A outra escala que a gente vai usar é a escala, né, o FACES, né, que é FACES revisado, que aí já a gente precisa que a criança verbalize, né, entre 4 e 16 anos, mais ou menos, a cada 6 horas. Todas as escalas, vocês estão vendo aí que eu estou colocando a cada 6 horas, elas devem ser aplicadas a cada 6 horas. Claro que aqui na escala de analgesia, né, a gente vai meio que escolher a escala que está mais adequada para o paciente, né? Não vai fazer todas, não, tá? Porque senão não fica prático isso. Então, esse é o score, né? O FACES aqui. Também pode passar o próximo, por favor. Que é o score, então, é aquele das carinhas. O próximo slide é só também mostrando as orientações para aplicação, pode passar. E o próximo slide também é a outra escala, que é a escala numérica, né? Então, a gente vai usar essas 3 escalas aí. Pode passar o próximo. Sempre lembrando, gente, das intervenções não farmacológicas, né? A gente tem um problema grave na UTI que muitas vezes, né, as pessoas chegam, o paciente está agitado. Mas ninguém foi lá ver ainda se o paciente está cheio de secreção, se o paciente não está incomodado com alguma coisa, né? Pode passar o próximo. Então, assim, se não tiver essa análise, muitas vezes a gente vai fazer sedação no paciente, principalmente bolos, sem necessidade, né? Então tem tudo isso aí, né? A hipóxia, o posicionamento do tubo, o fluxo do ventilador, secreção, né? Distensão da bexiga, enfim, né? Muitas vezes a falta dos cuidadores, a fralda. Então a gente tem que lembrar disso e solicitar que a equipe faça essa avaliação antes de pensar em fazer um bolo de sedação para essa criança. Pode passar o outro. Quais as medicações, então, que a gente vai usar no protocolo, né? Pode ir para o próximo. A primeira que nós vamos usar, né, assim, que vai ser o nosso guia, é o Precedex. Eu coloquei só a questão, né, assim, dos efeitos colaterais, depois vocês dão uma lida. Então, o Precedex é uma das principais que nós vamos usar. Pode ir para o próximo. A segunda droga vai ser a morfina. Também coloquei os efeitos que nós já estamos cansados de ver. E pode ir para o próximo. E o terceiro, né, a terceira medicação é o midazolam. Lembrando que a nossa intenção é evitar a todo custo o uso dos benzodiazepínicos, tá? Eu vou mostrar por quê. Então, se a gente for pensar assim, qual que é o nosso carro-chefe, então é o Precedex seguido da morfina, tá? Pode ir para o próximo. Esse daqui, então, já é o início do protocolo que a gente está propondo. Então, o paciente foi entubado, né? A primeira avaliação que a enfermagem vai fazer é essa: o paciente está com dor?
Sim, ele está com dor, né? O score de dor que a gente programou para ele está mais positivo, mais elevado do que a gente programou, mesmo após as medidas de conforto. Então, a gente pode fazer bolas de morfina para ele. Aqui a gente sugeriu essa dose, pode ser feita a cada 5 a 10 minutos, até no máximo de 3 doses, né? Então, você pode fazer esses bolos para melhorar a dor do paciente. Se o paciente não está com dor, mas ele está com um RAS que está mais positivo também do que a gente está programando, o paciente está muito acordado, e você já também excluiu todas as causas reversíveis de agitação, conforto, já fez tudo, e ainda assim o paciente está deteriorando, isso aqui é muito importante, gente, ainda assim o paciente está deteriorando com necessidade de controle imediato. Então, a gente tem que tolerar, vocês viram lá que quando eu coloquei o RAS 1, o paciente ele pode até estar um pouco agitado, né? Mas ele não pode estar colocando em risco os dispositivos. Então, assim, a gente tem que normalizar um pouco esse nível, né? Então, aqui ele coloca no protocolo, o protocolo que a gente seguiu, ele coloca muito isso, que é deterioração aguda com necessidade de controle imediato. Aí sim, a gente vai fazer o midazolam, tá? Também a mesma história, faz nessa dose a cada 5 a 10 minutos até atingir o RAS que a gente quer, máximo de 3 doses. Pode passar o próximo. Aí aqui a segunda etapa a gente conseguiu tentar, pelo menos, fazer uma previsão do tempo de intubação, né? Se você acha que o paciente vai ficar em menos de 48 horas entubado, você vai começar contínuo só o Precedex, tá? Não vai começar Precedex e morfina. A dose do Precedex eu coloquei de 0,2 a 2. Isso é o que está na maioria dos trabalhos, tá? Mas no taquetomo, ele fala, eu tenho o taquetomo digital, né? E é interessante que ele vai atualizando esse taquetomo com os trabalhos que vão surgindo. Então, ele coloca lá que o Precedex já tem relatos de doses de Precedex de até 2,5 na literatura de criança, né? De pediátrico mesmo. Então, assim, a gente colocou aí essa dose máxima de 2, mas, assim, não, né? Como eu falei, já tem outros relatos de dose até mais elevadas de Precedex, tá? Aí, ok, então vamos lá. Se o paciente estiver com dor, né, ou agitação, é a mesma história. A gente pode fazer morfina nessa dose aí. Ele sugere que a gente use até de 2 em 2 horas, SOS. Não é para deixar de 2 em 2 horas de horário. Se tiver agitação, mesma coisa. Midazolam, até de 2 em 2 horas, SOS também. É claro que, ai, Bárbara, mas e aí, né? O paciente está lá, já fez um monte de bolos e não tá indo. Vai ter que começar a morfina, né? Não é uma coisa, o protocolo é só para guiar a gente, mas também não é uma coisa para ser xiita, não, né? E a gente sabe como mas a questão, a proposta do protocolo é para a gente, assim, pensar antes, tirar as variáveis antes, né? E não só fazer bolos, tá? Então, assim, a ideia desse protocolo inicial, então, é essa, manter com Precedex e com bolos, tá? Não, ok, o paciente vai ficar mais de 48 horas entubado. Então, aí a ideia é começar Precedex e a morfina contínuos, né? A morfina, a dose que ele sugere é de 10 a 30 microgramas por quilo por hora, com essa dose máxima aí de 6 miligramas hora em pacientes maiores. E aí, nesse caso, o paciente estando já com Precedex e morfina, a gente vai usar os bolos também como resgate ou pré-procedimentos. E aí são os bolos, morfina ou midazolam, essas doses aí que a gente já colocou. Essas doses, gente, pré-procedimento, elas não são consideradas doses de resgate, tá? Então, assim, vai fazer um curativo no paciente, acha que vai causar dor, eu quero fazer um bolos para evitar a dor do paciente. Isso aí não é considerado uma dose de resgate, tá? A dose de resgate é a dose que a gente fez realmente na agitação ou na dor com o paciente quieto, né? Ninguém está mexendo ali nele, tá? É só porque depois a gente vai ter que avaliar quantas doses de resgate o paciente fez, então a gente não deve contabilizar essas doses que nós fizemos para o procedimento, tá? Pode passar o próximo, por favor. Bom, essa aqui é a parte mais legal, assim, do protocolo, porque ele faz essa proposta aí, como vocês estão vendo nas cores, dos níveis de sedação, tá? Então, esse primeiro quadrinho está ali, né? A cada 6 horas, né? Vai ser aplicado o score de RAS e o score de dor que a gente escolheu. Nessa fase vermelhinha que está aí, que é a fase aguda, né? Que é ali as primeiras 24 horas de intubação, a meta, então, é aquilo que a gente comentou, o RAS é -2 ou -1, é um paciente que está um pouco mais sedado.
Por quê? Porque a gente quer, nesse momento, manter a estabilidade fisiológica do paciente, né? Aí aqui a gente muda para esse quadrinho que está mais à direita aí, quando ele fala, né, se o RAS está mais positivo do que o programado, ou seja, o paciente está mais acordado, a gente vai, então, excluir aquelas causas reversíveis de agitação, conforto. Se essas causas forem inefetivas, aí a gente vai fazer os resgates com morfina ou com midazolam. Se a gente precisar de mais de 3 doses de resgate em 6 horas, a gente vai aumentar as doses das contínuas em 10 a 20%. Se você já estiver usando dose máxima, né, assim, de Precedex e de morfina, ou o paciente estiver tendo um efeito colateral, não estou na dose máxima que você falou do Precedex de 2, mas o paciente está bradicárdico, você já não tem mais como aumentar o Precedex, aí você pode ficar fazendo bolos de midazolam, né, por exemplo, quando o paciente precisa, ou até mesmo iniciar o midazolam contínuo. Mas o midazolam é a última opção ali lá atrás, e a gente sempre pensando bem para tentar evitar o uso dos benzodiazepínicos. Aí a gente vem para essa parte amarelinha aí do gráfico, né, que é a fase de titulação que ele fala. Então, a meta, né, já é um pouquinho, o paciente mais acordado um pouquinho. Então, o RAS de -1 ou de 0. A partir do segundo dia de intubação, diariamente, a gente vai fazer essa avaliação do despertar, tá? Então, eu descrevo ela mais embaixo um pouquinho, mas só para a gente saber. Então, como que é isso? Essa avaliação do despertar é um momento em que a sedação é pausada ou ela é reduzida, né? Normalmente ela é feita pela manhã na UTI que a gente, nas UTIs que a gente viu, onde estão aplicando esses protocolos, e ali naquele momento, é um momento que é para ser feito tendo alguém dentro do leito. Então, a enfermeira está ali dando um cuidado e tal. Aí é esse momento para ser feito. Não é para ser feito e ficar a criança sozinha, não, tá? Então, a ideia é essa. Então, como que ele faz? Se o RAS da criança está -3, ou seja, ela está muito sedada, ele faz essa avaliação do despertar aí, que é uma avaliação que ele pausa toda a infusão contínua. Então, desliga mesmo. A partir do momento que ela começa a atingir o RAS que a gente quer, né, que é o -1 ou 0, aí as doses são reiniciadas em 50% do que estavam. Tá? Porque nesse momento aí, é isso que ele está colocando, a meta é você manter a mínima dose efetiva. Então, o paciente ainda está, né, a analgsedação está adequada do jeito que você colocou como parâmetro e usando a menor dose de sedativo. Por que ele propõe isso? Foi verificado que é esse momento aí que as crianças tendem a ficar excessivamente sedadas. É nesse momento, depois das 24 horas que a gente intubou o paciente, que a gente tem uma tendência a exagerar nas medicações. Tá? Então, é por isso que ele coloca esse período intermediário aí. E ali, voltando só um pouquinho na avaliação do despertar modificada, que ele fala, é se o RAS está -2, ou seja, a criança não está tão sedada, mas está sedada além do que você quer. Essa avaliação do despertar modificada, ele não pausa tudo, não. Ele reduz em 50%, deixa correr 50% da dose que estava sendo usada. Assim que a criança atinge, ele titula. Então, ok, a criança subiu, mas ficou bem com essa dose de 50%? Não, eu vou aumentar um pouquinho. Então, ele faz uma titulação ali. Tá? Aqui eu coloquei que a cada 6 horas é ajustada as doses da analgsedação. Por que eu coloquei de 6 em 6? O trabalho, na verdade, ele traz de 8 em 8 também. A gente, assim, eu achei que 8 em 8 pega metade do plantão e fica meio confuso. Mas se a gente for avaliar também que nós vamos fazer 3 análises, né, que vai ser nos huddles e na visita, talvez de 8 em 8 seja uma boa proposta também. Então, lembrar que é isso, diariamente, né, várias vezes ao dia, a gente vai ficar colocando as metas para essas crianças. Nesse caso aqui também, se o RAS tiver mais negativo do que o programado, né, e o paciente não tiver, ou seja, o paciente está muito sedado, mas ele não precisou de tantos bolos de sedação em 6 horas, aqui a gente colocou 3 doses, aí você vai reduzir as infusões contínuas em 10 a 20%. E a gente sempre vai tentar reduzir nessa ordem. A gente vai reduzir primeiro o midazolam, se ele estiver usando, depois a morfina e, por último, o Precedex. Né? Então, se eu tiver que optar, eu vou tentar tirar o benzodiazepínico primeiro, depois o opioide e depois pensar no Precedex. Tá bom? E aí, no quadrinho verde aí, que é a fase que ele chama de desmame ou extubação, a meta já é manter um RAS
mais alto ainda, de 0 a +1, porque a nossa ideia é suspender toda a sedação para poder fazer a extubação. Aqui ele coloca isso, né? Se o paciente estiver usando a sedação por menos de 5 dias, nós vamos suspender tudo. Se tiver com mais de 5 dias, aí a gente vai consultar os protocolos que a gente fez de descontinuação, tá? Que vai ser um pouquinho mais para frente. Pode passar o próximo, por favor. Aqui foi o que eu coloquei, como é que é a avaliação do despertar, né? E pode ir para o próximo também, que eu expliquei um pouquinho melhor no próximo slide, tá? Mas eu já falei, depois só vocês dão uma lidazinha depois. Pode ir para o próximo. Merda. Bom, eu coloquei isso aqui porque existem algumas UTIs que fazem, né, o rodízio de sedação, de sedação nas unidades. E eu coloquei o trabalho, né, esse trabalho que avaliou isso foi feito em 2019, e o trabalho, ele traz bons resultados, eu não posso dizer que não. O problema deste trabalho é que ele só teve uma adesão de 35%. Então, não tem uma evidência robusta que a gente pode recomendar o rodízio de sedanalgesia na pediatria, tá? Então, é por isso que não entrou no nossa proposta de protocolo nenhum tipo de rodízio, tá? Pode passar o próximo. Aí aqui, então, né, por que a gente está querendo evitar a todo custo o uso de benzodiazepínicos? Pode ir para o próximo. Bom, alguns estudos recentes também mostraram, né, em pediatria, né, mostraram associações consistentes, pode ir para o próximo, entre a exposição de benzodiazepínicos e o desenvolvimento de delírio. E o delírio, ele está associado a piores desfechos, né, incluindo o aumento do tempo de ventilação mecânica, o aumento do tempo de internação hospitalar e até mesmo o aumento da mortalidade. Pode ir para o próximo. Esse aqui foi um trabalho também de 2021, né, que tenta, esse trabalho, na verdade, ele tenta dizer que isso não existe, né, o paciente difícil de sedar, né, então ele propõe a implementação de um protocolo de analgosedação com pacientes ventilados, né, ventilação mecânica invasiva, sem o uso de benzodiazepina, tá? Pode passar o próximo. Ele foi, então, um estudo retrospectivo, foi feito numa UTI pediátrica, né, um hospital acadêmico, nível quaternário, pacientes clínicos cirúrgicos de trauma nível 1, né, que são os pacientes mais graves, e mais de 3.500 admissões por ano. Ele incluiu todos os pacientes entre 0 e 18 anos que necessitaram de VM, né, de 2018 a 2019, excluíram, claro, né, excluíram estado epilético, asma com necessidade de isoflurano, TCE, PCR, porque são quadros que vão né, que requerem outro tipo de uso de medicações, né, e, claro, também os pacientes usando o bloqueador neuromuscular também foram excluídos, e esses pacientes que eles consideraram de via aérea crítica, que eram os pacientes em pós-operatórios imediatos, né, de traqueostomia ou de reconstrução laringotraqueal. Pode ir para o próximo. Bom, então aqui ele teve uma coorte aí de 424 pacientes. Deixa eu ver aqui o que é mais. A idade, né, mais ou menos aqui é de 4 anos, o prisma de 9, a maioria dos pacientes, né, eles tinham, os diagnósticos eram de quadros respiratórios, né, a maioria não, né, ficou ruim, assim, não, a maioria dos pacientes tinha quadros respiratórios, neurológicos ou de trauma, e aqui ele, né, aqui ele está dividindo, é ruim, né, não tem setinha, mas assim, então vamos lá, essa coluninha do meio aí é o paciente que usou os sedativos habituais, vamos dizer assim, e sem o benzodiazepínico, e o da direita, os que usaram benzodiazepínicos. O que eles consideraram que era o uso de benzodiazepínico? Era o paciente, né, que usava a coorte que necessitou de benzodiazepínico por mais de 24 horas. Então, bolos podia, não podia era usar mais do que 24 horas, tá bom? E aqui, uma coisa que ele mostrou aqui foi o seguinte: os pacientes, olha só que interessante, bem no finalzinho aqui, ele coloca aqui, os pacientes prematuros,
com anomalias cromossômicas, com transtorno do espectro autista, com atraso do desenvolvimento, eles ficaram, na maioria, no grupo sem benzodiazepínico, tá? Por que ele está mostrando isso? Porque ele está querendo dizer exatamente isso, que são os pacientes que a gente já considera previamente como difíceis de sedar. O prematuro já não ceda. O paciente com atraso do neurodesenvolvimento, difícil de sedar. Então, ele está mostrando aqui que o grupo, né, que usou o protocolo sem benzodiazepínico, ele ficou com a maioria desses pacientes, tá? E ele mostra também aqui embaixo que os pacientes que estavam usando hemofiltração, ventilação de alta frequência, os de hemofiltração ficaram todos também na coorte de sem benzodiazepínicos, né? Então, assim, ou seja, é uma terapia que pode ser dolorosa, né? E o ventilação de alta frequência ficou, não, faz na coorte do benzodiazepínico, tá? Pode ir para o próximo. Bom, aqui ele está mostrando, então, quais foram as medicações que foram usadas na coorte dos benzodiazepínicos, né? Então, foi lorazepam, midazolam, ketamina e pentobarbital. Uma outra coisa que eu vou falar lá na frente, mas eu já quero chamar a atenção aqui, é isso também. Esses pacientes na coorte dos benzodiazepínicos, olha como eles não usaram só benzodiazepínicos, né? Eles tiveram que usar outros tipos de sedativos. Então, isso já traz uma questão seguinte: nossa, talvez esses pacientes eles sejam realmente difíceis de sedar, porque eles precisaram de outras classes de medicações, tá? E aqui nesse gráfico de baixo aqui, ele mostra que os pacientes, então, que usaram o protocolo sem benzodiazepínico, eles tiveram menor necessidade de metadona, né, aqui foram 5% contra 25% do acorte de benzodiazepínico, tiveram menor mortalidade intra-hospitalar e a extubação não programada foi igual para os dois grupos, tá? Mas que engraçado, por que você está dizendo isso? Que o paciente da coorte que não usou benzodiazepínico, o que tem a ver, né, o benzodiazepínico com a metadona? Mas eles acham que o fato de não ter usado um benzodiazepínico acabou protegendo esse paciente que também não ficou recebendo muito opioide. Então, com isso, ele precisou de menos metadona no final, tá? Pode ir para o próximo. E aqui, né, os desfechos aí que ele avaliou, então, aqui, esse gráfico, eu achei tão ruinzinho, mas vamos lá. Ele mostra o seguinte, que o tempo de internação na UTI, o tempo de internação hospitalar e o tempo de ventilação mecânica, eles foram menores, todos eles foram menores nos pacientes que não usaram os benzodiazepínicos, tá? Então, foi realmente esse aqui o resultado que ele encontrou. Pode ir para o próximo. Aqui só para fechar, então, né? Então, o que ele mostra, o artigo mostra no final das contas? Teve sucesso em 70% dos pacientes submetidos a VM, nenhum teve necessidade de uso de benzodiazepínico por mais de 24 horas, contrariou essa crença popular, né, de que populações específicas são mais difíceis de sedar, porque elas não foram, elas ficaram na coorte dos sem benzodiazepínicos. Ele trouxe que pode existir entre os médicos, entre a equipe, né, uma confusão entre a dificuldade de sedação e o delírio. E aí foi aquilo que eu comentei, dos 30% dos pacientes que necessitaram benzodiazepínicos em infusão contínua, isso ficou nesse questionamento. Será que é porque os médicos estão acostumados a usar um benzodiazepínico? Será que foi um delírio não reconhecido? E é aquilo que eu comentei. Será que esses pacientes, como eles precisaram de outras medicações, como ketamina ou pentobarbital, eles também não são realmente pacientes refratários à sedação de forma geral, né? E esse estudo aí, só para ficar claro, ele não avaliou a incidência de delírio, tá? Pode ir para o próximo. Aqui ficou meio repetitivo aí, tá? É só falando o que eu já falei. Pode ir para o próximo. Bom, então, assim, essa primeira parte aí foi isso. Então, foi a proposta do nosso protocolo, então, que eu coloquei acima. E agora a gente vai falar um pouquinho de como que nós vamos descontinuar essa analgsedação, né? Como que nós vamos fazer essa retirada, tá?
Bom, então a gente vai avaliar os sintomas de abstinência, o score que nós vamos usar é o WAT mesmo, também a mesma coisa, aplicar em todas as crianças a cada 6 horas, né? A pontuação do WAT, quando ela é maior ou igual a 3, existe uma probabilidade de abstinência, né? Mas a gente vai usar alguns outros critérios dela aqui. Pode ir para o próximo. Desculpa, né? Eu não pulei. Esse daqui, então, foi que eu já falei, né? Do WAT 1, pode ir para o próximo. Aqui é o score, o próximo slide é só orientações de como que aplica. Isso. Agora vamos para o próximo, que é o nosso protocolo, o nosso guideline mesmo. Isso. Bom, então, o guideline que a gente está propondo, né, para descontinuação dos opioides, então, como que a gente vai começar, né? Então, os artigos, eles sugerem que a gente, nos pacientes que a gente vai precisar fazer uma transição de medicação, né, do opioide, que ela comece antes da extubação, tá? Então, a gente vai determinar, então, beleza, nós vamos começar a transicionar, então, porque foi um paciente que teve um risco mais alto, né? Deixa eu voltar aqui, que senão você vai ficar meio confuso para entender. Mas então, vamos lá, o paciente ainda não está extubado, ok? A gente vai determinar que nós vamos suspender, descontinuar os sedanalgésicos dele. Então, a gente vai fazer o WAT de 6 em 6 horas, a enfermagem vai preencher o formulário que a gente elaborou, que é de descontinuação de opioides, que depois eu vou mostrar ele para vocês também. Aí a gente vai fazer uma estratificação do risco de abstinência para esse paciente, que vai ser baseado no número de dias que ele ficou recebendo o opioide. Então, se foi abaixo de 5 dias, risco baixo, você não vai precisar usar metadona, que é a medicação que nós vamos usar para descontinuar. Então, menos de 5 dias, desliga a sedação, estuba, pronto. Risco moderado, 5 a 7 dias de infusão contínua. Aí, então, a gente vai começar a metadona interal e vai suspender a morfina contínua. Risco elevado, de 8 a 30 dias, vai começar a metadona e vai suspender a morfina com esses critérios aí, né? Depois da segunda dose da metadona, nós vamos reduzir a morfina em 50%, depois da terceira dose, nós vamos reduzir em mais 50%, e depois da quarta dose, nós vamos continuar toda. E no risco muito elevado, mais de 30 dias de uso, a mesma coisa, começamos a metadona, aí depois da terceira dose reduz 50%, depois da sexta dose reduz mais 50%, e depois da oitava dose a gente suspende a morfina contínua. Eu não sei vocês, assim, mas eu percebo em alguns lugares que eu trabalho que as pessoas até tentam fazer isso, mas fazem o seguinte: então nós vamos tentar estubar esse menino amanhã. Aí hoje começa a metadona e lorazepam. Aí começa a metadona e lorazepam na criança, mas não reduz a sedação contínua, não reduz o midazolam ou a morfina. Então, assim, eu acho isso um contrassenso, porque você está acrescentando, né, sedativos no paciente quando você quer justamente o contrário, né? Então, assim, a ideia não é isso, é no dia, né, assim, a ideia aqui não é começar um dia antes, é começar antes de estubar no dia, né, não é, porque isso acontece, eu já vi, e aí acaba que você começou hoje com as medicações enterais, à noite o paciente agita, bolos, amanhã você não consegue estubar, porque o paciente já está super sedado, né. Então então o alvo aí é isso daí, tá, o que a gente está preconizando. Aí a gente vai avaliar, então, a presença de abstinência. Como que a gente vai avaliar? O AT1, né, então, eu estou fazendo aqui o score dele. O AT1 atual dele é maior do que 4 e é maior do que 2 acima do WAT inicial dele? Se é sim a resposta, isso é considerado abstinência. Então, nós não vamos fazer o desmame por 24 horas, tá? Se o paciente, mas vamos dizer, não, o AT está ok, não é maior e não é maior do que 2. Então, mas o paciente necessitou de mais de 2 doses de resgate nas últimas 24 horas, se ele não precisou de 2 doses de resgate, segue o desmame. Se precisou, suspende o desmame por 24 horas, tá? Então, vamos dizer que está tudo indo bem, eu vou fazer o desmame do opioide. No risco moderado, eu vou reduzir 20% da dose inicial a cada 24 horas, né? E aí, no caso, é 20% da dose inicial da metadona, tá? No risco elevado, vai ser 20% da dose a cada 48 horas,
e no risco muito elevado, 10% da dose a cada 48 horas. Então, vocês podem ver aí que é um desmame prolongado, né? Então, a ideia quanto menos eu precisar, quanto menos, né, menos tempo ele ficar exposto a essa medicação, mais rápido eu vou conseguir dar alta para o paciente, né? Mas a proposta aí do desmame é realmente um desmame, né, com risco moderado em 5 dias de desmame, né? Então, assim, é longo, né? Pode passar o próximo. Aí aqui, gente, é só como que a gente vai fazer a conversão, tá? Então, eu vou começar a metadona para o paciente baseado na dose de morfina contínua que ele tá recebendo, né? Então, aí, vamos supor, ele está recebendo aí 20 microgramas quilo-hora de morfina. A conversão para metadona vai ser 0,15 miligrama quilodose de 8 em 8 horas, e as doses de resgate com morfina endovenosa, tá? O resgate não é feito com a metadona, vai ser essa dose aí de 0,32 miligrama quilodose a cada 2 a 4 horas, tá? Então, a gente vai usar essa tabelinha aí. E se o paciente estiver usando morfina de 40? Aí a ideia é que você faça o desmame venoso até você chegar em 30 e depois você faça a conversão para metadona, tá? Pode passar o próximo. Esse daqui, então, gente, é o formulário de descontinuação que eu falei para vocês, ficou bem pequenininho, que é o formulário de descontinuação da enfermagem. Isso aqui é mais para a gente conseguir falar a mesma língua, né? Todo mundo chegar à mesma conclusão de quantas horas de infusão de morfina que o paciente tem, qual que é o risco que o paciente apresenta, né? Então, assim, é mais para ficar todo mundo falando a mesma língua. O interessante dessa segunda folha aí é uma folha que ela é preenchida diariamente. A partir do momento que você começa a fazer o desmame, então eles vão colocar aí para a gente qual que é o watt né, a cada 6 horas, e vão falar o que foi determinado no round. Por exemplo, não, hoje não é dia de desmamar a sedação. Então a enfermeira vai anotar na bolinha ali, ela vai riscar uma bolinha que hoje não é dia de desmame, para todo mundo saber, né, o que foi feito. Não, hoje reduziu para quanto, né, para não ficar perdidas essas informações. Pode passar o próximo. Bom, esse daqui, então, é o trabalho, né, que gerou, né, esse protocolo de desmame aí que a gente está propondo. Aqui só mostrando mais ou menos os dados dos pacientes aí da UTI que foi feito, o trabalho. Pode passar o próximo. Aqui, esse trabalho aqui também, o que ele mostrou aqui, né? Que, na verdade, eu achei até interessante, né? Ele fez esse protocolo de desmame de opioide e o que ele notou aí de estatisticamente significativo, eu sublinhei aí, foi o total de tempo de exposição ao Precedex, né? Que antes da intervenção, né? Ou seja, da proposta do protocolo, ali era de 39,2, caiu para 29,4. E aí eu fiquei pensando, né, por que isso aconteceu? Mas eu acho que é uma coisa que a gente faz muito, né? A gente deixa o paciente usando Precedex para fazer o desmame, né? Porque às vezes o desmame é um desmame meio né, que cada um meio que faz da forma que acha que é melhor, e aí a gente mantém o paciente com Precedex para poder segurar, né? E aí você viu aí que depois do protocolo dele caiu a necessidade, né, do uso desse Precedex aí. Pode passar o próximo. Bom, e os resultados finais aqui que ele colocou é isso, né? Antes da intervenção e após a intervenção, o tempo de desmame, né, do tempo total de dias de desmame dos opioides caiu de 23 para 17. Não, acho que foi. Sim, porque isso aqui é o que ele está falando na verdade, do tempo de uso dos opioides de horário, vamos dizer assim, né? Aqui o tempo do desmame, então, caiu de 18 dias para 12. O total, né, de dose, né, a dose, vamos dizer assim, acumulada total de opioide caiu de 48,8 para 33,2. Tá? Então, assim, por isso que a gente acha que propor um protocolo de descontinuação ou de desmame também vai trazer benefícios para o paciente. Pode passar o próximo.
E aqui é a mesma coisa, só que é para benzodiazepínico, tá? Mas lembrando, né, que a gente não quer ficar usando essa tabela aqui, né? A ideia é não precisar fazer desmame de benzodiazepínico, tá? É estruturada do mesmo jeito, gente, igualzinho. Tanto os riscos, quanto as reduções, quanto os critérios para desmamar ou não desmamar. A única diferença que tem, né, é que assim, o benzodiazepínico que nós vamos usar para fazer o desmame vai ser o lorazepam, e ele não tem aquelas necessidades de você suspender o midazolam contínuo de acordo com as doses, tá? Então fica um pouco mais simples, tá bom? Mas a ideia é exatamente a mesma. Pode passar o próximo. Aqui também são as doses, né? Qual que vai ser a conversão, a dose de midazolam contínuo que o paciente está usando, qual que vai ser a conversão para o lorazepam, e o resgate aqui também é feito com lorazepam interal. Parece que nos Estados Unidos eles têm lorazepam endovenoso, acho que a gente não tem, né? Acho não temos lorazepam endovenoso, mas essa conversão, eles falam que a gente pode fazer mesmo endovenoso ou enteral, são as mesmas doses, tá? Então, a gente vai fazer dessa forma. Olha como é mais necessário, né, o lorazepam de 4 em 4 horas, né? Então, assim, é muito mais difícil, talvez, a gente fazer esse desmame do benzodiazepínico. E aqui é a mesma coisa, a tabela prevê o uso de 0,24, né? Então, se estiver usando uma dose maior de midazolam, tem que fazer redução venosa primeiro e depois, para chegar nessa dose, para depois fazer a conversão para o lorazepam. Pode passar o próximo. Aqui é o mesmo formulário que eu fiz para o opioide, eu fiz para o benzodiazepínico também, tá? Então, para ficar, né, tudo anexado no prontuário lá no paciente, sei lá, na prancheta do paciente. Pode passar o próximo. E aqui a questão do trabalho também que levou né, que gerou esse protocolo aí de desmame de benzodiazepínico, que também são as características demográficas. Pode ir para o próximo. Esse trabalho aqui, ele também avaliou opioide e benzodiazepínico, tá? Mas eu grifei mais aqui só o que ele encontrou de interessante, né, nos benzodiazepínicos. Então, de forma geral aqui, né, com relação aos benzodiazepínicos aqui embaixo, onde eu grifei de vermelhinho, foi a mesma coisa, né? Antes da intervenção e após a intervenção, houve redução da duração total, né, de exposição aos benzodiazepínicos, né, então de 24 caiu para 5, a duração da fase do desmame, né, de 15 dias caiu para 2, incrível, né, mas 2, e a dose aqui também, né, mesma coisa, de 3,9 para 1,3. Ele acha os mesmos resultados com os opioides também, tá? Só que a gente não usou o protocolo deles, não, tá? De desmame de opioides, são trabalhos diferentes. Aqui ele coloca, então, como resultados secundários, né? Houve também a redução do tempo de permanência no hospital, a redução do custo de hospitalização do paciente, os efeitos adversos aqui, né? Ele não percebeu, né, antes da intervenção, pelo contrário, o paciente tinha tinha um AT1 maior do que 4, bem maior, né, do que após a intervenção. E aqui ele coloca também que o uso de clonidina, né, a necessidade de uso de clonidina também reduziu, mas aqui acho que ele está falando mais pela metadona, pelos opioides, né, aqui para o Sedex. Bom, a gente pode passar o último. Eu esqueci de pedir essa eu só falei, né, mas era isso mesmo, então, que era a permanência do hospital, o custo e o AT que não aumentou, né, que houve a redução. Aí pode ir para o último, que é só o de tchau. Eu não coloquei aqui, gente, depois eu vou colocar as referências, porque, na verdade, eu coloquei as referências em cada tabela que eu estava usando, eu fui colocando as referências dos trabalhos, tá? Então, acho que é isso. Muito obrigado, Bárbara. Dá para ver a enorme quantidade de trabalho que custou, né?
fazer essa apresentação e desenvolver os algoritmos desse protocolo, né? Eu acho que um protocolo de análogo-sedação é um dos mais difíceis de se desenvolver, padronizar e aplicar dentro de uma UTI, né? E eu vejo aqui vários avanços no trabalho de vocês, né? Umas coisas muito bacanas. É claro que pensar em implementar isso requer tempo, né? E acho que a gente traçar uma espécie de um cronograma, né? Com diversas etapas, eu acho, pragmaticamente, né? Para ver em quanto tempo, né? A gente consegue ir incorporando isso daí. Olha só, acho que a gente está agora com um período de discussão e perguntas, tá? Se vocês quiserem abrir o microfone, podem levantar a mão e eu abro, ou então vocês mesmos abrem, tá? A Tatiana, ela coloca uma pergunta aqui. Doutora Bárbara, e a ketamina? Então, a gente não avaliou nada da ketamina com crianças, assim, não teve nenhum trabalho que a gente usou para falar sobre a ketamina em crianças, mas em adultos tem trabalhos mostrando realmente que tem mais delírio e tal, então, assim, a gente nem considerou usar a ketamina contínua, nem em bolos, na verdade, né, nesses protocolos. E o interessante foram que, assim, dos trabalhos que eu li, houve vários protocolos, acho que foram pelo menos uns 2 ou 3 protocolos de analgosedação, e nenhum deles ele propõe o uso da ketamina. Né? É sempre ou fentanil, midazolam, ou morfina com midazolam, e também, assim, o uso do Precedex também, ele não foi uma inovação que nós estamos fazendo aqui, porque também não é comum desses protocolos que a gente leu o uso do Precedex. Teve um dos trabalhos aqui que ele, na verdade, o grupo foi o trabalho do grupo do Palise aqui, que ele até mostrou no grupo que se deu um pouquinho melhor, né? Porque assim, cadê? Deixa eu encontrar aqui, só para falar certinho. Mas, assim, me chamou atenção isso, que no grupo que se deu um pouquinho melhor, eles usavam mais Precedex, né? Então, foi isso. Mas a ketamina, enfim, a gente fez essa transposição de dados dos trabalhos de adultos e também porque a gente não viu nenhum dos protocolos a proposta de usar ketamina contínua. Eu acho interessante isso, Bárbara, porque, veja bem, eu acho que quando a gente está escrevendo um protocolo, é interessante você não ter a pretensão dele ser extremamente extenso, né? E cobrir todas as possibilidades daquilo que você vai fazer, porque senão ele fica muito complexo e pesado, é difícil de consultar, né? Sim, então, sim. Eu acho que é interessante num protocolo de sedação que ele não tente, né, colocar todas as drogas que a gente possivelmente utilizaria, mas que se restrinja àquilo que é mais comum, talvez, né? Isso é verdade, porque assim, o protocolo é interessante que eu, como fiquei assim, né, imersa algumas horas nele, chega no final, você já sabe de cor. Porque eu acho que a ideia é isso mesmo, é ser prático, é você falar, não, eu já sei o que eu vou fazer, qual que é o próximo passo, sem ter que ficar consultando ele toda hora, né? E eu achei assim, eu fiquei satisfeita assim no final, porque eu acho que a gente atinge isso. Agora, é lógico, saber se vai ser completamente eficaz, isso são os próximos passos aí, né? Alguém aí que anime fazer um trabalho e avaliar isso depois. Mas eu achei, eu assim, fiquei satisfeita por tudo que eu li, eu achei que é um protocolo que eu acho que tem chance de dar certo, sim.
Aham. Bom, eu fiz umas anotações aqui de algumas coisas que eu pontuei. Ahm, Tem umas propostas que eu acho que a equipe tem que pensar um pouco. Uma delas é a gente mudar a nossa escala de sedação, da Comfort B para RAS, né? Uhum. Então, a RAS tem essa escala que talvez seja mais intuitiva, né? Que vai de -5, né? Ou seja, ela tem uma parte negativa e uma parte positiva, né? Em termos numéricos. E talvez isso seja uma vantagem para a comunicação em relação à Comfort B, né? Embora a gente pudesse também utilizar a Comfort B, ela tem mais itens, é um pouco mais complexa. Eu acho a RAS mais fácil de usar, uma vez que você se acostume com ela, né? Mas acho que um dos nossos objetivos é criar um vocabulário comum de toda a equipe, né? E esse vocabulário comum ele passa pelo uso da terminologia das escalas, mas também pela compreensão, por exemplo, de fases, né? De sedação, fase aguda, titulação, retirada, né? Para a gente poder conversar com esse novo vocabulário nos huddles e na visita, né? Outra coisa que eu achei, que eu gostei particularmente é a sistematização que Bárbara conseguiu construir para a retirada de opioides e benzodiazepínicos, né? Acho que está mais organizado e talvez seja mais eficiente do que aquilo que a gente faz hoje, né? Eu acho que é um ponto bem interessante aí de ganhos, né? Que a gente pode ter. Alguém gostaria de fazer outros comentários, perguntas, contribuições? Bárbara, então você quer fazer uma colocação final? Acho que a gente vai encaminhar parte desse material para todo mundo, para poder ler, não é? Uhum, uhum. Dá. Ok. A gente, assim, na verdade, aqueles PDFs já estão prontos, assim, né? Se você tiver de acordo, já dá para encaminhar no grupo. É, e, e dá para, né? Sim, acho que é isso. Eu, assim, como você falou no começo, assim, é trabalhoso, é difícil, tem milhares de variáveis, mas eu acho que tem chance mesmo, assim, sabe? Eu acho que a gente vai conseguir aplicar bem, assim. E, né, espero que a gente veja benefícios, né, após a gente fazer essa sistematização aí. Ok, tem uma mão levantada aqui. Vivi. É, Eu, eh, parabéns, Bárbara, muito legal sua aula. Eu só queria sugerir que, já que este protocolo envolve enfermagem e avaliação de dor, então comecemos com treinamentos para a equipe das tabelas de avaliação. Eu acho que tem tudo para dar certo, que a equipe tem condições de aderir, mas que precisamos que quando a gente implantar, todas as equipes estejam cientes. Então, um protocolo que envolve multidisciplinaridade precisa ser capilarizado para ele ter aderência. Então, é isso que eu queria dizer. Acho que a gente podia divulgar para a enfermagem também, para a físio, fazer momentos de discussão, perguntar o que eles acharam da escala, quais as dúvidas que eles têm da escala, para a gente começar a fazer e explicar a eles os planos também, porque eles podem nos ajudar muito nisso, a que dê certo. É isso, sou Babi. Parabéns. Não, assim, é importante mesmo, assim, o trabalho, né, que foi o principal que
que a gente usou para isso, ele mostra isso, a importância da equipe multidisciplinar. Quem está com o paciente o tempo todo são elas. Se elas entenderem que não adianta ficar chamando a gente, falando, o paciente está agitado, sem ter olhado as coisas antes, a gente vai dar um bolo de sedação no paciente, né? Então, assim, precisa, vai desde a técnica até o fisioterapeuta, até a enfermeira. Então, não, eu acho que não tem chance mesmo de funcionar, ou vai funcionar muito melhor se todo mundo estiver envolvido, né? E isso mesmo, assim, a gente estava falando sobre a avaliação dos trabalhos que foram feitos na pediatria, e eles falam isso mesmo, que a importância desse pre-trial aí, né? É lógico que nós não estamos fazendo nenhum trabalho, mas a gente tem que estar com todo mundo falando a mesma língua, senão não vai funcionar mesmo, não, sabe? Eu deixei na aula, né, quando vocês forem ver os slides, todas as escalas, eu deixei toda a avaliação, eu coloquei a escala em português, mesmo a escala oficial, vamos dizer assim, com todas as orientações de pontuação da escala. Então, assim, eu acho que a gente pode usar esse material para fazer o treinamento das enfermeiras, para a gente ter conhecimento também, né? Então, mas é fundamental que todo mundo esteja envolvido mesmo. Ok, Bárbara, tem outra questão aqui, tá? É uma questão da Denise. Boa noite, Denise, tudo bem? Ela põe aqui, a dose máxima de morfina que a gente vai usar é 30, né? 30. E depois, o que você acha? Então, a gente já tinha feito, lá no HMIB, a gente tinha meio que determinado que a dose máxima que a gente usa era 40, que a gente acho que a gente chegava a 50 lá, né, no HMIB, né? Então, eu fiquei essas foram as doses que eu encontrei realmente nos trabalhos aqui, eles chegavam no máximo a 30 e ainda com um agravante, no máximo a 30 e dependendo do peso da criança, a dose ela cai, porque aí começa a correr em miligrama por hora, né? Eu, sinceramente, assim, eu não sei dizer o que impacto teria se a gente fosse um pouco mais flexível nessa dose, né? Porque a ideia é essa mesmo, se eu já estou em dose máxima de Precedex, já estou em dose máxima de morfina, eu vou acabar entrando no benzodiazepínico, seja em bolos ou seja em infusão contínua. Mas, assim, eu realmente assim, eu não sei o que dizer dessa pergunta, assim, se a gente vai ser flexível e tolerar uma dose mais alta ou não. Eu acho que é interessante a gente ter umas linhas de como é que é a infusão para crianças maiores, né? Porque aí a dose passa a não ser por quilo de peso, né? E volta e meia a gente tem crianças aí com 60, 70 quilos que vai correr igual um adulto, né? Então, acho que essa é uma questão. Quanto à faixa de uso, né? Quando a gente mudou de fentanil para morfina, e nós conversamos um pouco com os serviços que usam morfina já há muito tempo. Então, a grande faixa de uso deles é de 20 a 40, né? E é possível usar um pouco mais do que 40, mas se um paciente precisa de mais do que isso, é bom a equipe se reunir e ver se não tem alguma coisa errada, né? Porque normalmente essa é uma dose analgésica adequada para dor muito intensa, né? Pode ser que algum paciente precise, se ele estiver usando há muito tempo e ele está desenvolvendo tolerância, mas talvez aí outro tipo de estratégia seja melhor, você substituir o opioide por outra classe de analgésico durante um tempo, né? Além disso, outros tipos de dor, tipo dor neuropática, será que não é interessante esse paciente ser abordado com gabapentina, etc., né? Então, para mim, um meio teto seria 40, não que não dá para usar mais, mas uma vez que você aumentou acima de 40, toda vez que eu vejo um paciente usando 50 lá no HMIB, por exemplo, né, que às vezes tem, eu sento para pensar, bom, o que está errado aqui, né, esse paciente, o que a gente está perdendo, que a gente não consegue analgesia adequada com menos que isso, né?
Alguém mais gostaria? Acho que a Vivi colocou alguma coisa. Ela escreveu aqui que os protocolos da cirurgia cardíaca recomendam 40, né? Que seria a dose topo, né? Não é para começar com 40, né? Uhum. Como dose máxima no primeiro PO aqui, né? Ok, Bárbara? Acho que foi ótimo, foi excelente. Essa hora eu acho que nós podemos caminhar para o encerramento aqui dessa reunião, né? Tenho certeza que foi útil. Eu vou encaminhar um link com a gravação para todos, tá certo? Os materiais que a gente tem escritos, os algoritmos, o texto do protocolo, tudo também a gente vai compartilhando ao longo das próximas semanas, tá certo? Eu agradeço a todo mundo, eu agradeço muito a Bárbara, que fez um trabalho incrível, custou muitas horas, né, de estudo e leitura, né? E, bom, até a nosso próximo PEC em novembro também. Vai ser com o Dr. Bruno, vai ser um tema muito interessante também, tá? E eu desejo a todos boa noite e muito obrigado. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Boa noite a todos.